Zootopia. Logo de cara, parece ser uma animação bem infantil, pois são animais vivendo como seres humanos. Mas quando você vai analisar a metáfora de preconceito, você percebe que essa animação tem camadas e diversas mensagens que podem ser trazidas independente da idade. E na verdade, bem difícil uma criança perceber sobre o que realmente o filme se trata. E além da importantíssima mensagem, o filme também traz diversas mensagens que se conectam com ensinamentos cristãos. Esse vídeo provavelmente será a análise mais diferente que você já viu desse filme, pois, além de uma análise cristã, também irei analisar o filme como um todo. Então, por isso te convido a assistir esse vídeo até o final. No início, já é explicado como que é a origem desse universo, onde os predadores caçavam e mandavam as presas de arrasta para cima. Isso é representado através de um teatro infantil, inclusive com efeitos especiais melhores do que a fase 4 da Marvel. Também é explicado que havia apenas um lugar em que isso não acontecia, que era num local chamado Zootopia. E a principal da peça era a Judy, que sonhava em se tornar uma policial para ajudar a população. Mesmo com um sonho nobre, ela não era levada a sério, pois nunca existiu um policial coelho na história. Mesmo sendo bastante desmotivada, ela tinha bastante senso de justiça. Dentre todos naquela cidade, a Judy era a única apresentada no filme que queria realmente ajudar, demonstrando que ela tinha um coração mais puro, diferente dos demais. Lembrando um pouco desse versículo que está aparecendo na tela, mas irei dar mais destaque para ele depois, e vocês vão entender o motivo. Quando Judy cresceu, mesmo sendo tratada como lixo muitas vezes, tendo dificuldades no início, ela estudou bastante e acabou conseguindo entrar para o departamento de polícia. Antes dela embarcar para a Zootopia, o filme nos apresenta através dos pais da Judy que as raposas são os animais menos confiáveis, dando a ela até um anti-raposas. Deu para perceber que os pais da Judy torcem para o Atlético Mineiro. Ignorando completamente essa piada, quando ela chega em Zootopia e passa por muitos biomas que existem nessa cidade, é perceptível quanta diversidade esse local tem, inclusive pontos para espécies específicas, e até parando para elogiar o trabalho dos animadores, e também de quem teve a ideia de fazer esse universo, que sério, foi muito criativo. Quando ela chega na cidade, logo de início, ela é menosprezada, justamente por ser uma coelha, mesmo tendo sido a primeira nos testes. Logo que o prefeito estava no projeto de inclusão de mamíferos, nem sequer o chefe, que deveria ser exemplo, a tratava como insignificante. E indo para o contexto cristão, tem vezes que o cristão passa por provações, mas isso não é para o derrubar. Mas mesmo com essas diversas provações, e mesmo estando nesse emprego muito chato que é ficar dando multas à população de Zootopia, inclusive eu nunca vi uma cidade com tanta multa igual a Zootopia, mas enfim, ela podia ter muito bem dado 100 multas, que era sua meta inicial, mas ela decidiu dar 200 multas antes do almoço. Mesmo ela não querendo estar ali, ela deu o seu melhor. E quando ela viu aquela raposa entrando no estabelecimento, e ele queria apenas comprar um picolé para o seu, entre muitas aspas, filho, ela o defendeu. E pagou com o próprio dinheiro o picolé. Mesmo com ótimas atitudes, ela teve decepções. Logo de cara, ela descobre a verdade sobre Nick e o seu filho, entre aspas. E precisou aguentar duras críticas em relação ao seu trabalho, mesmo ela estando certa. O que me fez me lembrar de José, que foi literalmente vendido pelos seus próprios irmãos, ficou preso, e quando ele teve a oportunidade de sair da prisão, precisava cometer um pecado para isso. Mas como sabemos, vai acontecer uma reviravolta na história de José, e na Judy também, que retornando para a história, ela estava tentando fazer justiça, mas ela estava sendo tratada com bastante justiças. Mas ela continuava a querer fazer o bem. Quando surge a oportunidade, aquela outra desesperada pelo seu marido, a Judy sentiu compaixão dela e tomou a atitude de ajudá-la. Inclusive, nessa parte queria fazer uma observação. Eu acho incrível como nesse filme tem assuntos bem complexos representados por animais. Além da mensagem do preconceito, nessa cena, uma criança vai entender que o Eric Lontrosa sumiu. Mas a gravidade do assunto, uma criança não vai entender, pois ali são animais com os mesmos sentimentos de seres humanos, e com o jeito que a Lontra fala, que parecia ser um ótimo pai de família. E levando em consideração isso, somente no pânico que tomou em conta daquela família, provavelmente se perguntando se ele estaria vivo ou não, e como os filhos estão lidando com a situação. E é claramente visível na expressão que ela estava bastante angustiada. Essa é uma daquelas cenas de animação que uma criança vai entender uma coisa, mas quem é mais velho entende outra. E é por isso que essas animações são tão boas, pois são como cebolas, afinal, tem bastante camadas. Eu entendi a referência. E esta não é a única cena desse filme que iremos nos aprofundar assim. Acredite, veremos mais. E retornando para a Judy, ela é completamente comovida pelo fato que quis entrar nesse caso, não por interesses lucrativos,
mas sim por amor ao seu próximo. Mas mesmo assim o chefe não gostou da atitude dela. Ela só não foi despedida por conta da vice-prefeita, que já tinha até enviado uma mensagem para o prefeito pelo WhatsApp. Inclusive, que trocadilho bom. Nossa, muito querida essa ovelha, com certeza ela não vai fazer nenhum mal durante a história. Mas mesmo com isso, ele deu uma missão que no seu ponto de vista era impossível. Deu a ela a missão de achar o Lontra em pelo menos 48 horas, senão ela era demitida. Sendo que os outros policiais de outras espécies estavam tentando procurar rastros há 2 semanas e não acharam nada. Tudo isso apenas por conta da espécie de Judy. Mesmo ela precisando dar uma de Tom Cruise numa missão praticamente impossível, ela continuou com a esperança de achar aquela Lontra e precisou se unir ao Nick para ajudá-la. Apesar que no início a relação deles não é das melhores, mas mesmo assim eles vão em diversos lugares, onde primeiramente conseguiram pegar informações da placa do carro de Eric, depois passaram pelo departamento de trânsito, onde tem o que para mim é a melhor cena de comédia do filme inteiro, que vemos o personagem mais rápido da ficção inteira, e fato é fato. E depois eles vão para a região mais fria da cidade de Isotopia, chamada Trundalândia. Se chamasse Curitiba ia fazer bastante sentido também, mas ok. Porque lá, eles veem bastante evidências, como um carro completamente arranhado. E para piorar, o cara era do maior chefão do crime da região de Trundalândia, que estava bravo com o Nick. E quando eles se encontram, eles só não vão de arrasto no gelo, por conta da Judy ter salvado a vida da sua filha no começo do filme. E durante a festa de casamento dela, o Sr. Pig revelou um pouco mais, onde na realidade, quem tinha atacado era o próprio Lontrosa. E os mandou para o seu motorista, que só revelou um pouco mais sobre como foi a violência da Lontra. Mas do nada ele também fica selvagem, fazendo quase Nick e Judy de comes e bebes, onde Judy acaba salvando a vida de Nick. Antes dessa, a relação deles já tinha evoluído, mas depois, a relação deles cresceu muito mais. E quando Judy vai mostrar ao motorista para a polícia, ele de forma misteriosa sumiu. E daí o chefe pede o distintivo de Judy, onde a gente vê a evolução de personagem do Nick, que inclusive tem um desenvolvimento muito bom no filme, onde ele diz a verdade, desabafando sobre o fato de ter dado 48 horas a um caso que eles não conseguiam solucionar há 2 semanas. E além de ainda faltar 10 horas para o fim do prazo. E depois, ele se abre para Judy, contando seu passado, em que ele cresceu rejeitado por ser uma raposa. Ele não se tornou um ladrão por sua escolha, mas sim por conta do que a sociedade achava sobre ele. E essa que é a metáfora do filme. A discriminação que Nick e Judy sofreram é uma forma de passar uma crítica social, principalmente sobre o racismo. Que mesmo com diversas campanhas, o racismo existe no mundo, e dependendo do caso, pode gerar coisas como depressão e ansiedade, e coisas piores, se bem que me entende. Nick, por um lado, não conseguiu lidar com a situação, igual muitos no mundo real, e a única de outra espécie que não a tratou como inferior foi justamente a Judy. O Nick não teria essa evolução se não fosse por ela, que fez a diferença. Indo para o contexto bíblico, a Bíblia manda ser o sal da terra e a luz do mundo, ser justamente aquela diferença que é notável. Usando de exemplo o próprio filme, no início a Judy ainda estava brava com o Nick, mas mesmo assim ela não a tratava como inferior, e quando ela salva sua vida, foi o que fez ele mudar ainda mais sua percepção. O mundo sempre tratou ele como inferior por ser uma raposa, enquanto ela tratou diferente. Ou seja, se a Judy se conformasse com aquele preconceito, descontando a sua raiva no Nick, ele nunca teria mudado, pois ela iria tratar igual a todos os outros. Mas é por conta da diferença de Judy, Nick se sentiu livre. Isso um cristão faz. Através de Jesus, é notável a diferença. Quem é cristão não se conforma com muitas coisas e trata os outros igualmente, é claro. Sempre vão ter alguns que se dizem cristões, entre aspas, que se conformam com os pecados desse mundo. E também vai ter aqueles que se acham superior por ser cristão, entre muitas aspas, e sair tratando as pessoas como inferiores, às vezes condenando tudo o que vê pela frente. E mais uma vez, usando de exemplo a própria animação, a Judy foi julgada pela vida toda, pelo seu modo de pensar. Em Isotopia também não foi diferente. Inclusive recebeu duras palavras até do próprio Nick, mas ela perseverou e ainda fez Nick mudar. Ou mesmo Nick tenha a ideia de observar nas câmeras para saber o que tinha acontecido com o motorista, onde a Judy sabia que tinha uma amiga muito queridinha, maravilhosa e perfeita. Sim, é a vice-prefeita Belle Sweater. Que bem, eu acredito que você já deve ter assistido o filme. E sim, ela é a vilã do filme. E é notável como o prefeito trata super mal ela. Quando eles vão ver as câmeras, e ela fala que o Leonardo só colocou ela por causa do voto das ovelhas, que ela ganhou apenas essa caneca escrito melhor pai do mundo, mas com o pai riscado e em cima escrito vice-prefeita. E apesar da cena ser bem engraçada, é uma forma do filme demonstrar que ela também sofre.
E o mais legal é notar a diferença de como cada uma delas lida com a situação. E retornando para a cena, Nick consegue através das câmeras ver aonde o carro foi, que é uma base, e após conseguir entrar, ele descobre onde os animais estão. E dando um resumo rápido, o prefeito é preso por saber do caso, mas por conta do seu próprio ego ele não contava para a polícia. Mas eles ainda não sabiam como solucionar esse caso. O motivo pelo qual esses animais voltaram a ser selvagens do nada, ainda não tinha uma resposta. E quando a Judy vai falar a público sobre esse caso, Nick o ajuda, dando até uma dica. O lance é responder as perguntas que nem jogador de futebol quando sai do gramado. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e... Ok, brincadeiras à parte, mas retornando. Depois, Judy faz até uma proposta para Nick se tornar um policial também, pois tinha ajudado a saber aonde os animais desaparecidos estão. Mas quando ela vai falar sobre o caso, conforme as perguntas iam avançando, ela falou que isso aí poderia ser algum fator biológico, alguma coisa no DNA. E isso acabou ofendendo o Nick, que logo se lembrou do seu passado. No final, Nick acaba tendo uma discussão com Judy, onde eles se separam. E após isso, a cidade ficou completamente dividida, com as presas com medo dos predadores. E ocorrem mais casos de animais se revoltando do nada. Mesmo agora, a Judy sendo celebridade e sendo tratada como heroína, ela se culpava por dividir a cidade, o que fez ela a deixar o seu distintivo na mesa, e retornando para sua cidade natal. Onde ela, surpreendida quando Nigel Grey, a mesma raposa que a feriu lá no início do filme, tinha mudado completamente, se tornando agora um grande padeiro na região. Inclusive, foi através da visão de Judy, com a sua percepção que todo mundo pode mudar, que os seus pais contrataram ele. Onde, durante os diálogos que eles tiveram, a Judy acabou cobrindo que a mudança de comportamento vinha através de umas plantas roxas, apelidadas de uivantes. E também ela descobre que não é apenas os predadores que se tornam selvagens. E assim ela retorna para a Zootopia. E um detalhe muito curioso é que a placa do carro dos Hops é GER 29:11. Se você for ver Jeremias 29:11, nós vemos esse versículo, que se encaixa muito no contexto do filme. E como talvez você saiba, os animadores de animações, principalmente da Disney, sempre gostam de colocar easter eggs e referências nas placas de carros. E vendo o contexto, acho bastante difícil ser uma coincidência. Mas não, eu não sou o Ranieri do canal Sessão Nerd. Pois mesmo quando eu já tinha planejado a metade do vídeo, decidi pesquisar apenas por curiosidade se tinha alguma ligação entre Zootopia e Bíblia, e acabei achando esse post no Reddit. Então, créditos para esse cara. Mas enfim, retornando. Judy retorna para a Zootopia e faz as pazes com Nick, onde confessou seu erro, que mesmo não tendo a intenção de machucá-lo, ela sem querer acabou sendo preconceituosa no seu discurso, onde eles se reconciliam. E agora, sabendo das plantas, eles têm mais pistas. Onde primeiramente eles vão para essa doninha, que tem uma das melhores cenas de comédia do filme. Cara, Operação Pig Hero. Esses trocadilhos são simplesmente fantásticos. E dando um breve resumo, eles conseguem achar as plantas no vagão de trem. E no museu onde esse trem parou, é revelado que ela é a vilã do filme. Pois é, né? Essa ovelhinha tão queridinha, tão maravilhosa, tão perfeitinha. E após enganarem ela, trocando as uivantes por mirtilos, e ela, tão maravilhosa e perfeita, vai presa. E Nick se torna um policial, virando parceiro de Judy. E para ser a cereja do bolo, o último plot twist é cinema também, onde tem muitos personagens que podem estar atrás daquele carro dirigindo em alta velocidade. E é justamente o Flecha, que nunca dá brecha, mas nessa vez deu brecha. Mas ainda assim dá para dar um desconto. Se você ver outros velocistas como Flash, Sonic, Mercúrio, Flecha, entre outros, eles já deram muitas brechas, enquanto o Flash apenas uma vez, deixando ele superior em relação aos outros velocistas. Ok, brincadeiras à parte, após esse resumo, vamos refletir um pouco sobre esse filme, principalmente sobre esses três personagens. E começando por ela, a Judy, acredito que na visão do vídeo, a Judy pode representar uma vida cristã, pois ela nunca deixou se moldar pelo padrão desse mundo. Ela se manteve como um coração bom, independente da situação. Durante o filme, ela passou por diversas provações, sendo pelo seu jeito de sempre querer o bem do próximo, ou por causa de sua espécie. O que me lembrou desse versículo, Tiago 1, 2 ao 6. Inclusive, recomendo que você pause para ler, que é muito importante.
Mas é claro, a Judy não é uma personagem sem erros. Sem querer, ela acaba dizendo palavras que acabam soando de forma preconceituosa para Nick, mesmo não tendo a intenção disso. Depois disso, ela também existiu. Da mesma forma, mesmo sendo cristão, ninguém é perfeito. Inclusive o meu cachorro que começou a coar do nada agora. Mas isso não é desculpa para não cometer pecados, pois, utilizando de exemplo o próprio filme, Judy vai consertar os seus deslize. Corte rápido. Ela também retorna para a cidade e reconhece seu erro, e fala diretamente com Nick. Nessa jornada da protagonista da animação, conseguimos tirar exemplos valiosos de uma caminhada cristã. Uma personagem que sempre demonstrou ser diferente dos outros, não se moldando pelos padrões de seu ambiente, passando por provações e lutando pelo que é certo, reconhecendo seus erros e precisando acreditar no impossível. Mas para Deus não há impossíveis. No filme, foi uma coisa completamente surpreendente para esse universo uma raposa e uma coelha salvar a cidade. Outro detalhe é que até mesmo Jesus sofreu preconceito. Muitos o criticavam apenas por ter passado a maior parte do seu tempo morando na Galileia, que sempre foi uma região vista como inferior, e muitos acabaram o criticando, apenas por ele ser galileu. Mas ele continuou no seu chamado, até porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as coisas loucas para as confundir as fortes. E o que é mais doido do que a primeira policial coelha da história e um raposa, que ambos eram menosprezados, resolverem o maior crime da história da cidade. E ainda com prazo extremamente curto, valendo ainda o emprego. Em algumas situações, você pode estar sendo Judy, ou você pode estar sendo Nick, abrindo mão do seu propósito para o que o mundo achava que ele deveria ser. Mas, se você está sendo Nick, lembre-se, Deus é o único que pode te ajudar. E para fechar com chave de ouro, vamos ver a vice-prefeita Belle Sweater, a nossa queridinha e amigável e perfeitinha maravilhosa ovelhinha do filme, que é o completo oposto de Judy, onde ela era quem estava literalmente por trás de tudo. Ela decidiu criar esse plano apenas para manchar a imagem dos predadores, se vingando deles e tomando a cidade para ser prefeita. O seu plano parecia cada vez mais dar certo, mas no final, ela quem é presa e Nick e Judy se tornam oficialmente policiais e salvaram a cidade toda. Zootopia é muito mais que apenas uma animação. Ela passa uma mensagem sobre preconceito, que uma criança só vai perceber depois que ela cresce. Sem contar que a história é muito boa e criativa. Os suspenses, que mesmo eu sabendo quem era a vilã, me fez ficar vidrado do início ao fim quando assistia. Os personagens, a comédia, o ambiente da cidade é muito bem feito. E também, o segundo filme sai daqui a alguns dias, ou até já saiu, dependendo de quando eu postei esse vídeo ou quando você está assistindo. E estou muito curioso para ver como eles vão lidar com répteis, também qual o motivo dos répteis viverem em um lugar completamente fora da sociedade. É provável que veremos mais segredos da cidade para serem descobertos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, peço a você que deixe seu like para ajudar esse vídeo e chegue a mais pessoas. E também que você se inscrevesse no canal, que agora iremos entrar numa fase nova, onde teremos vídeos mais reflexivos, como este, usando de base a cultura pop e ensinamentos cristãos. Também teremos vídeos mais descontraídos, focado na zoeira às vezes, ou às vezes alguma curiosidade relacionada ao mundo geek em geral. Sim, em geral. Pois falaremos de outras franquias, como Marvel, por exemplo. Sim, também teremos muitos vídeos de animações, mas também daremos espaço a outras franquias. Mas, então é isso. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deus abençoe muito vocês e tchau. Inclusive, Flecha é o personagem mais rápido da história da ficção. Fatos são fatos.